São Paulo conseguiu vencer, gente, e acabou. Fim de clássico, né, na Neoquímica Arena e fim de tabu também. Neste confronto entre São Paulo, entre Corinthians e São Paulo, né, que acontecia na cancha do Corinthians. Toda vez que jogavam lá em Itaquera, o São Paulo não conseguia vencer. Acabou. Fim de papo, essa conversa já não existe mais. O Tricolor conseguiu uma vitória muito importante, gente, e com detalhe, né, aquela coisa que eu acho que é bastante humilhante, né, quando se trata de um time grande, né. O São Paulo venceu sem precisar se esforçar muito, essa é a verdade. Né? É difícil falar isso para o torcedor corintiano, mas foi de fato o que aconteceu hoje na Neoquímica Arena. O São Paulo jogou como quis, comandou a partida, embora não tenha precisado jogar muita bola. E de fato não jogou, tá? Não jogou. O São Paulo não precisou se esforçar tanto, mas o São Paulo também não teve muita criatividade. Visivelmente o meio de campo não estava conseguindo criar como em outros momentos, né? Faltou realmente ali um pouco mais de ideias no meio de campo do Tricolor do Morumbi, embora teve um jogador muito cerebral neste meio de campo, né, que conseguiu dar duas assistências aí maravilhosas, né? A primeira, inclusive, espetacular, né, do Wellington Rato, né, para o gol do Calheri. Gol também de muito oportunismo do Calheri, que está vivendo ali momentos de dificuldade, momentos que certamente não... demonstra certamente que não se encontrou ainda, fisicamente está devendo um pouco, mas em outros momentos ele consegue mostrar o que ele é de verdade. O grande Jonathan Calheri, né, jogador que nasceu para jogar no Tricolor do Morumbi, né. Destacar também que o Moreira entrou bem, né, impressionante, entrou muito bem o garoto. Finalmente eu vi muita personalidade no Moreira, né. É um garoto em que eu deposito realmente muita expectativa e hoje, quando entrou, realmente conseguiu mostrar muita personalidade. Não só futebol, jogou bem, mas também muita personalidade. Muito legal a gente ter visto aí o Moreira em campo hoje. No segundo tempo também, o Carpini faz uma alteração ali que para mim nem era necessária de ser feita. Por quê? Porque o jogador que entra em campo era para ter começado a jogar, na minha opinião. Acho que a não entrada dentre os titulares do Luiz Gustavo foi um excesso de zelo do técnico tricolor, algo que a gente consegue perfeitamente entender, né? Foi para a bola de segurança, ficou aí um tanto quanto atemorizado em relação ao fato de ser um clássico, né? E aí foi com a equipe da final da Copa do Brasil, na verdade uma bola de segurança, na verdade, né? Como a gente pode falar, né? Mas deu certo, deu certo. Contudo, eu acho que não precisava, por exemplo, não levar o Luiz Gustavo para o time titular. No segundo tempo, entra o Luiz Gustavo e entra, faz o quê? E faz gol, né? De novo, segundo jogo, Luiz Gustavo, segundo gol do Gustavão. Eu falava para vocês, quando esse jogador foi contratado, eu falava para vocês, Luiz Gustavo vai ser uma baita contratação do São Paulo. Muita gente torceu o nariz para o fato de ser um jogador já veterano. Eu falava também, Luiz Gustavo está trabalhando muito bem quando faz a ultrapassagem para o campo de ataque. Ele aprendeu a jogar no campo de ataque, sofisticou muito o seu jogo no campo de ataque. É um outro jogador completamente diferente. Não é mais aquele atleta da época do Filipão. É diferente, gente. Outra parada. Hoje é um jogador muito, muito, muito protagonista, que trabalha com a perfeição incrível lá no setor ofensivo. Detalhe. Ele manda bem demais no setor ofensivo, com uma outra questão aí importante associada a isso. Ele não marca mal quando ele joga muito bem no setor ofensivo. Entende? Ele continua exercendo muito bem a marcação, neste caso no segundo campo, mas marca muito, tá marcando muito, tá jogando muito também, tá criando, participando da criação, da finalização, pisando na área. Ou seja, Luiz Gustavo hoje é um jogador total, impressionante, o amadurecimento futebolístico desse atleta que de novo fez uma baita partida e foi para mim um dos destaques da partida, juntamente com o próprio Calheri, né, que tem seus altos e baixos, mas tem sido o cara há muito tempo no São Paulo, e o Wellington Rato, que é o cara que também, quando foi contratado para o São Paulo, eu me lembro até hoje que no meu vídeo que eu fiz, muita gente ficou detonando, falando, não é isso não, você tá falando não sei o que, falando, gente, é um jogador, vocês podem, na capinha do vídeo eu falava disso, né, do fato de que muitos estavam torcendo o nariz para um jogador que poderia ser muito, muito útil e entregaria custo-benefício para o São Paulo. Tá aí o que vocês queriam, o Rato mandando muito bem. A primeira assistência foi de craque, né? A gente pode fazer uma concessão poética aqui e chamar o Rato de craque, pelo menos em relação àquela assistência, a primeira assistência. Aquilo foi sensacional, gente. Foi milimétrica. Foi assim, a bola que cai um pouco mais à frente do Calheri, ela cai no espaço ideal para gerar a disputa. E sobretudo, a disputa vencedora do jogador. Um pouco mais longa, o goleiro pegaria. Um pouco mais curta, o zagueiro chegaria. Foi na medida perfeita. Aquele lançamento foi algo assim, olha, hoje a gente pode falar, o Rato é craque. Naquele lance ali a gente pode falar craque. Então eu tô pedindo para vocês a concessão ali para fazer essa observação. No jogo de hoje, em relação àquela assistência, craque.
O Wellington Rato, craque do tricolor do Morumbi, né, gente? Muito interessante. E acho que o São Paulo, como eu disse, assim, no primeiro tempo, gente, já no primeiro tempo, o São Paulo começa um tanto quanto conservador, sim. O São Paulo tenta entender o que o Corinthians quer, claramente percebe que o que o Corinthians quer, nem o Corinthians sabe, né? Então o São Paulo tenta jogar, né? Não consegue jogar com tanta facilidade porque a bola passava muito rápido, certamente, pelo meio de campo, né? Como eu já falei anteriormente, né? Havia uma dificuldade muito maior de acionar os jogadores com essa bola vinda de trás, né? Então a bola passava muito rápida pelo meio de campo, né? Neste caso, preciso combinar com vocês que, ao menos hoje, o Alisson não mandou tão bem, né? Ele não conseguiu gerar essa importante conexão que faz ali, da defesa para o ataque. Hoje ele não conseguiu mandar muito bem. E também foi pela presença dele, né? Aí não foi porque o Luiz Gustavo não jogou que eu tô falando isso, mas a presença dele hoje não foi das melhores, infelizmente, para o jogador, que de fato tem sido muito útil para o São Paulo, mas hoje não mandou bem, né? Agora, o São Paulo, por outro lado, conseguiu sim a ter equilíbrio no setor defensivo pelo corredor lateral direito com Rafinha, equilíbrio no setor também esquerdo com o Wellington, né? Conseguiu ali, na verdade, ter um Lucas se movimentando muito, né? Mas sem, evidentemente, ter uma boa partida, como em outros momentos também, né? E na defesa, o São Paulo não sofreu. Por quê? Porque o São Paulo, a despeito da falha ali no último, ali no gol do Corinthians, o São Paulo não foi testado hoje por esse ataque do Corinthians em absolutamente nada. E o Timão, Josa? Falar do Timão também, né? Falar do Timão também, mas antes disso, só falar aqui da questão dos jogadores que entraram. Juliano Galopo entrou, ok, também. Moreirinha, muito bem, né? O Ferreirinha, acho que, né? Nada de absurdo, né? Agora, acho que tá valendo. No Timão, falar um pouquinho do Timão agora, depois a gente falar um pouquinho mais do jogo como um todo. O Corinthians de novo ridículo, né, gente? O Corinthians de novo a cara do seu técnico. A gente pode argumentar, mas o Corinthians ficou com um jogador a menos, não ficou com um jogador a menos com 9 minutos do primeiro tempo, né, gente? Né? Não ficou com um jogador a menos com 9 minutos do primeiro tempo, não. Né? O Corinthians teve um jogador a menos com 43 minutos do primeiro tempo, né? E até esse momento não tinha jogado absolutamente nada, absolutamente nada. Aí o Caetano vai lá, né, e ajuda o mundo a defender o Mano Menezes com aquele cartão vermelho, né. Antes disso, o próprio Caetano estava completamente perdido no jogo, né. Hoje eu diria para você que até o Torres não estava muito bem. O Torres já não aguenta mais ser sobrecarregado nesse Corinthians, né. É sobrecarregado pelo tal do Fagner, esse senhor de idade que não está jogando absolutamente nada, fechando espaço completamente errado, sabe, deixando o corredor para o São Paulo jogar. E infelizmente está muito mal o Fagner, mas, né, se você tem Manar, né, e você pode fazer do Manar um jogador muito importante naquele setor, para que você vai colocar um garoto, para que você vai bancar o Manar se você tem um veterano ali, né, que vai defender você, gente do grupo, né? Então é isso, é lamentável. E aí, entrou no segundo tempo quem, gente? Ele, o saudoso, o espetacular Raul Gustavo, né? Que o Corinthians tinha se livrado disso aí, e isso aí voltou para o Corinthians, né? Infelizmente, né? Voltou, né? Foi lá para o Bahia e o torcedor do Bahia sofreu, hein? Os torcedores do Bahia e esses torcedores do Bahia sofreram com o tal Luiz Gustavo, gente. Procurará nas redes sociais do torcedores do Bahia, coloca lá Luiz Gustavo, né? Jogo do Bahia para você ver o que você vai encontrar, né? O que foi o Luiz Gustavo na temporada. Ele foi simplesmente ridículo. Voltou, Mano Menezes já colocou para jogar, né? Show de bola, colocou para jogar. Evidentemente não tinha jeito, né? Aí a gente pode até falar que não tinha muito jeito, não. Neste caso não tinha muito jeito, não. Por quê? Porque o menino lá, né, deu uma de besta, de idiota, e acabou sendo expulso de maneira desnecessária. Então não tinha muito jeito. Lamento aí pela entrada do Wesley, que não acrescentou nada. De novo, o Wesley não aproveita a oportunidade, né? Enfim, o Ian, acho que teve ali uma movimentação que poderia ser melhor, mas tá tudo muito bem. E o Arthur, né, gente? O Arthur entrou e fez aquilo que o Yuri não faz, né? Ei, Yuri Alberto, o que faz, né, meu irmão? Não consegue nem... A bola é muito quadrada para o Yuri Alberto, né? Impressionante. Eu até gosto desse jogador, gente, mas não tá jogando, né? Não tá conseguindo. Aí um menino de 20 anos entra, né, e acaba fazendo gol para o Corinthians. Entra para substituir justamente o Yuri Alberto e acaba fazendo gol para o Corinthians, né? Agora, a questão do Corinthians basicamente é a seguinte, gente. O Corinthians ainda tá muito desorganizado, taticamente, né? No primeiro tempo inteiro, antes da expulsão do Caetano, a gente via esse problema de organização do Corinthians. O Corinthians não sabe atacar. O Corinthians projeta, por exemplo, Fausto Vera, como se fosse quase um terceiro homem de meio de campo. Ele não é esse jogador. Ele é, né, um volante misto, quase mesmo um volante camisa 5. O camisa 5 do Corinthians é o Ranieri, né, que foi hoje uma exceção, jogou muita bola o Ranieri.
Ranieri jogou. Ranieri realmente. Olha, gente, o Ranieri até agora se mostrando uma baita contratação do Timão, né? Falava, né, que seria um jogador interessante. Pois é. O Ranieri, né, realmente. Olha que partida desse jogador, né? Muita personalidade também. Torres não aguenta mais ser sobrecarregado. Hoje não mandou tão bem assim. E o Hugo, né? Às vezes subia na hora certa, às vezes não subia na hora certa, às vezes não sabia o que fazer também. Completamente perdido, né? O Maicon, pra mim, foi um dos piores em campo. Horroroso, Maicon. Horrível. Horroroso. E aí, meu amigo, fica até o final do jogo, né? O prestígio de alguns jogadores com o técnico Mano Menezes é um negócio assim. E é engraçado que é o mesmo prestígio que alguns tinham, né, com os outros técnicos. Sabe aqueles técnicos bancados artificialmente ali? Aqueles técnicos que não tinham capacidade de treinar o Corinthians, mas eram bancados? Esses jogadores também eram bancados, né? Curioso, né? Curioso. Esses caras não saem nunca, né? Então o Fagner, né, o Maicon, né, a bronca vai ser sempre para o Fausto Vera, a bronca vai ser sempre para o Rojas, que de fato não tá jogando bem. Não tá jogando bem. Hoje de novo fez uma partida ruim. Mas veja você, né? O Vera não é esse jogador para se projetar e entrar na área. Pelo amor de Deus, gente. Olha, é impressionante. A incapacidade de entender o que é o próprio atleta. O Mano é um técnico já completamente decadente, gente. Um técnico que já deveria estar aposentado, sabe, cuidando, sabe, de alimentar os passarinhos nos parques, no Parque Ibirapuera, sabe, dar milho para os pombos, né? Passear com os netinhos. Tem que largar o osso, meu irmão, não dá mais, né? Realmente lamentável, né? O Vera tá fazendo uma função que não é a dele, claramente tá sendo... E aí vem alguém, né? Vai vir aquela menina reclamando lá, o Fausto Vera, um jogador do Corinthians, minha filha, o menino tá jogando, tá fazendo uma posição que não é dele. Aprende, estuda antes de criticar, né, minha filha? Hã? Horroroso o Corinthians, triste, taticamente muito mal. A gente pode argumentar, mas peraí, jogou com a menos, mas jogou com a mais, com o São Bernardo, deu no mesmo. Quando joga com a mais, né, não consegue jogar. A gente pode falar, pô, o time tá se projetando pro campo de ataque, e aí o que acontece, né? Não sabe jogar no campo de ataque. Mas quando tá com um a menos, aí o time fica numa situação mais confortável, também não sabe jogar. Não sabe jogar. Para mim o problema do Corinthians ainda é o técnico Mano Menezes. Agora, o São Paulo mandou muito bem, uma vitória muito importante aí para dar bastante alívio aí para o Carpini, para dar bastante legitimidade para o trabalho do Carpini e para fortalecer esse tricolor do Morumbi para o confronto aí da Supercopa do Brasil contra o Verdão, né? Muito legal essa vitória aí para o São Paulo, quebrou o tabu que um dia ia ser quebrado mesmo e era o momento, né? Pegou um Corinthians aí muito fragilizado, tinha obrigação mesmo diante dessa fragilização do Corinthians e até mesmo do fato de o Corinthians ter perdido um jogador durante o jogo, de conseguir essa vitória. Conseguiu. Poderão fazer sua parte. Fez e fez muito bem. E detalhe, sem fazer esforços. É isso.